Às quintas-feiras, a partir das 7, a Sónia convida um despertar de consciências, de informar, criticar e histórias sobre pessoas através de testemunhos reais. A Sónia convida, com Sónia Lobato. Olá, viva! Muito bem-vindos a mais uma emissão. A Sónia convida. Estamos aqui prontos para uma grande emissão. Isto é véspera de 25 de Abril. E no estúdio temos Bruno Góis, 28 anos, natural de Santarém, mestre. Olá, Bruno. Olá, Sónia. Mestre em Relações Internacionais, embora isso seja um tratamento que eu pessoalmente costumo dizer que é mais reservado para os mestres sapateiros, para os mestres carpinteiros, para as pessoas dos ofícios que fazem coisas que se veem, não é? Que é diferente dos teóricos das relações internacionais, que são coisas que também se veem e se sentem, mas demora mais a percepcionar. Tu és politólogo e diretor da revista A Comuna. O que é que faz um politólogo? Politólogo é um nome assim estranho. Politólogo. Exatamente. Politólogo é um nome assim estranho que só nos últimos anos tem sido mais usado a nível da comunicação social e a divulgar-se na sociedade portuguesa, mas que é tão simples quanto isto. É um especialista das ciências políticas. As relações internacionais, que é a minha formação, tenho licenciatura e mestrado em Relações Internacionais, são uma das disciplinas da ciência política, que é a minha área de estudo. Daí que o que é que estudam os politólogos? Estudam os fenómenos políticos, no meu caso. Fenómeno é interessante. Exatamente. Deve estar muito contente com a época que vivemos, não? Inspira. São fenómenos interessantíssimos. Mais interessantes foram os do 25 de Abril, em que teremos naturalmente a oportunidade para falar, creio eu. Mas são essas coisas estranhas da política que nós estudamos. E essa revista, a revista A Comuna, é uma revista online, só existe em suporte digital, tem 10 anos. Até ao número 17 é publicado trimestralmente. Até ao número 17 era em papel, depois desistimos desse suporte porque era muito caro, não era rentável. E também não é amiga do ambiente. Exatamente, também não é amigo do ambiente. E passámos a ter uma revista que é online, que publica quase diariamente. Então, quais são os conteúdos? E que de 3 em 3 meses tem um PDF, que é assim uma revista virtual, que dá a ideia da revista. É uma revista de esquerda, de raiz marxista, embora tenha contributos de muitas pessoas que não têm de se rever no marxismo, mas que têm um pensamento à esquerda, e desde teoria social, teoria do Estado, até questões muito concretas da luta social, da luta pelo ambiente, pelos direitos das minorias sexuais, os direitos das mulheres, que, aliás, a questão feminista é uma questão muito presente naquela revista, muito culpa do seu diretor, eu, neste caso, que é uma área que me interessa bastante, as lutas feministas, e que estou sempre a desafiar companheiras e companheiros para escrever sobre o assunto. De teres o coração à esquerda, também tens a política a bater do lado esquerdo, não é? Exatamente. Porque tu és militante do Bloco de Esquerda e também tens um papel de responsabilidade aqui no Concelho de Santarém. És tu que estás à frente da estrutura, não é? Eu fui o cabeça de lista da atual Conselhia, que está a acabar o mandato. Num certo sentido, pode-se dizer que tenho uma responsabilidade acrescida, porque encabecei o projeto político. No entanto, não tenho nenhuma função em especial, porque o nosso órgão é colegial. Neste momento, estou como deputado em substituição, ou seja, vou fazer algumas assembleias municipais, mas a pessoa eleita em permanência é a Fabíola Cardoso. O Vítor Franco também tem feito as assembleias municipais. Nós temos uma política de rotatividade. Mas de momento entro só nessa perspectiva, pontualmente. Quando é que te fizeste militante do Bloco de Esquerda? Eu sempre me interessei por... sempre é uma forma de dizer, mas desde muito pequeno mesmo. Tens 28 anos. Exatamente. Portanto, desde muito pequeno. Quando é que tomaste essa consciência? Tomaste um gosto pela política, naturalmente. Sim. Mas depois como é que surgiu? Vou-me filiar, não é? Porque é uma decisão importante. Exatamente, foi uma decisão importante. Eu, desde pequenino, que me interessei pela política. É uma coisa um pouco estranha, porque era pequenino mesmo, desde criança. Mas... só decidi entrar para um partido, e foi para o Bloco de Esquerda, aos 19 anos. Estava no início do segundo ano da faculdade,
estava a refletir muito sobre as questões da política. Ainda para mais o curso que frequentavas, exatamente, não das é? relações internacionais, sobre as questões da política, sobre as questões da sociedade, e fiz uma escolha que foi primeiramente uma escolha talvez intelectual, porque tem a ver com o pensamento, com a forma como via a sociedade. Ao fim de quase um ano de reflexão e de muitas leituras, decidi que o meu lugar era no Bloco de Esquerda, que a minha forma de analisar e de intervir na sociedade tinham a ver com o marxismo, e daí que, como não tive formação política, nem na minha família ninguém nunca esteve ligado à política, foi um processo muito individual e de estudo que ninguém te me disse, trouxe ao Bloco de senta, filho, olha a política, não havia nada, esse gene não estava na família. Foste mesmo tu que começaste um percurso muito isolado, não é? Mas cheio de convicção. Sim, eu comecei a colaborar com o Bloco ainda antes de ser militante. Ou seja, comecei a ser militante antes de ser aderente, que é outra forma de dizer. É uma espécie de namoro antes do casamento, não é? As minhas ideias e as causas que eu defendia estavam para ali. A forma de pensar também estava. Fui colaborando e depois de toda essa reflexão decidi que tomar esse passo, e dos 19 anos até agora não me arrependo. Já tive algumas funções de dirigente, já fui candidato a alguns cargos. Entretanto, também agora estou a recordar, não é? Tu foste o candidato à Câmara Municipal de Santarém, não é? Pelo Bloco de Esquerda. O que é que te motivou? Porque, quer dizer, tens noção que o poder local não vive tempos de a saúde financeira não é das melhores, e portanto hoje ir para uma Câmara Municipal não é para arranjar emprego para ninguém. Exatamente. É arrumar a casa, pagar contas, e no caso de Santarém é um desafio hercúleo. O que é que te levou a aceitar esse desafio, a encabeçar essa lista? Eu já antes tinha sido durante meio mandato deputado municipal do Bloco de Esquerda, porque já tinha estado nas listas antes e já tinha essa experiência. Entretanto, tinha iniciado este projeto de encabeçar a lista da Conselhia de Santarém, sendo o mais jovem da lista quando a fizemos. E os meus camaradas e as minhas camaradas acharam que concordaram que eu era a pessoa que devia assumir essa responsabilidade. E no momento em que nós discutimos isso, quer na Conselhia e depois na Assembleia de Aderentes, a única preocupação, o único senão, e posso dizer isto agora, passado o tempo das eleições, era a preocupação de que o risco da não eleição era elevadíssimo. Porque nós nunca elegemos vereador, e veio a comprovar-se que desta vez também ainda não elegemos. No entanto, eu estava disponível para assumir esse risco. Porque esse risco de ser o cabeça de lista aos 27, entretanto fiz 28, ir tão jovem para um desafio tão grande, que é tentar pela primeira vez conquistar um lugar na Câmara Municipal de Santarém. Essa decisão penso que foi acertada, porque ajudou a mobilizar o partido, ajudou a mobilizar as pessoas, e muita gente que não sendo do Bloco de Esquerda é simpatizante e que responderam ao desafio de participar nas nossas listas. E o meu objetivo era principalmente esse: assumiria todas as responsabilidades que as eleitoras e os eleitores me dessem, e construir uma equipa e mobilizar as pessoas. Eu recordo que eu cheguei a assistir a as 2 ou 3 assembleias municipais onde tu estavas como deputado, e eu não posso precisar qual é que foi a ordem de trabalhos, mas lembro que foi a primeira vez que te vi e tu tiveste uma intervenção surpreendente. E foi surpreendente porque lamentavelmente deveriam de ser assim as intervenções, e nós estamos habituados a assembleias municipais que ficam muito aquém daquilo que nós esperamos, porque também as pessoas não estão formadas para aquilo. E o que me impressionou em ti foi a objetividade e o conhecimento. Tu não és jurista, e eu julgo que na altura estávamos ali a escrutinar uma matéria jurídica,
E tu... Penso que seriam das freguesias, não é? Talvez. Eu sei que me impressionaste porque foste tão objetivo. E ao meu lado estão pessoas do PSD, do PS, e de facto sentiu-se ali um rasgo de admiração, porque tu mostraste um conhecimento profundo sobre a matéria, foste objetivo e ficaste sem resposta do Presidente. E lembro que depois insististe outra vez e não tiveste resposta. Tu és politólogo, mas também executas. Como é que tu explicas, ou se é que fazes essa análise de que a culpa hoje da nossa democracia está também muito pelos agentes que estão à frente da mesma? Ou seja, não vamos só à formação académica, não quer dizer que a política tem que ser feita só por juristas ou por mestres em relações internacionais, mas não achas que falha muito a formação e o estudo das matérias? Eu tenho visto pessoas quer com formações académicas superiores, quer com outras formações profissionais não superiores e outras profissões, a terem diferentes prestações independentemente da sua formação. Temos, por exemplo, o caso do Vítor Franco, além de ter já décadas de experiência política, que também ajuda bastante, que de formação e de profissão é eletricista. E é um brilhante político. Mas estuda os assuntos antes de ir para a Assembleia Municipal. Exatamente. Esmiuça. Eu penso que não vem da formação. Ou seja, no meu caso, é a minha área de estudo e a minha área de intervenção a política. Mas penso que não é isso que faz falta à política. Que é um elemento importante, que quem estuda as matérias das ciências políticas tem um contributo a dar, mas que as pessoas de qualquer profissão podem ter intervenção política e estar nos órgãos e ser eleito, qualquer órgão, incluindo os órgãos de soberania, todos eles. No entanto, o que penso é que às vezes que nem todos os eleitos assumem a consciência da responsabilidade que têm. Ou seja, principalmente os políticos a tempo inteiro, e eu não tenho nada contra isso, aliás, a favor. O Bloco de Esquerda recentemente apresentou uma proposta para que os deputados estivessem efetivamente a tempo inteiro. Eu vi. E foi chumbada. E foi chumbada. E foi chumbada por quem? Pelos partidos PSD, do dito arco da governação ou da responsabilidade pelo estado a que chegamos. Alguns deles que reclamam a responsabilização de gestores, de eleitos pela má gestão do dinheiro público, mas depois quando se apresenta... mas queria eu dizer, principalmente as pessoas que assumiram o compromisso com a sociedade e foram eleitos para estar a exercer funções a tempo inteiro, pela qual são remunerados, mal ou bem. Eu não quero discutir esses valores, até acho que isso é uma das coisas que limita muito a discussão, e que depois não exercem essas funções com a dignidade que merecem, ou seja, não estudam os assuntos como deviam, e no debate político não discutem as coisas racionalmente. E a isenção? Ou melhor, o interesse. Quando se sentam numa Assembleia Municipal, têm que nortear toda a intervenção em nome da causa pública. Muitas das vezes não estará ali subjacente o interesse mais privado, e isso acabará também por nortear uma má conduta. Eu, sendo um marxista, acredito que a política é feita de interesses e convicções. As duas coisas, não são só os interesses. Também estão as convicções para ajudar, para o bem e para o mal, para contribuir para a luta política, para o diálogo e para o progresso, na melhor das hipóteses. E que o principal problema é quando os interesses são escondidos, ou quando supostamente os eleitos se afirmam a defender um interesse público e estão a defender interesses escondidos. E isso é que é bastante perigoso. Quando não são então os casos mais graves, que é em causa própria, para interesses mais obscuros ou ilegítimos. Há de tudo. Não tenho uma visão diabolizadora da política, nem aquela visão que sempre me incomodou muito das mãos sujas, não é? A crítica que se faz aos políticos, eu penso que é muito perigosa, porque critica-se sempre aqueles que se apresentam para exercer o poder, maioritários ou minoritários, independentemente da nossa vontade ou não de disputar os mesmos lugares ou de contribuir de alguma forma. Mas são catalogados.
Hoje fazemos isso, catalogamos os políticos sem dar um benefício há muitas razões reais explica, não é? para a desconfiança que as pessoas têm dos dirigentes políticos. Vamos aqui só fechar o capítulo Santarém. Sim. Para avançarmos para outra matéria. Como é que tu vês este mandato? O que é que esperas para a tua cidade de Santarém? Um ou dois problemas que gostarias que o Bloco de Esquerda, onde tem assento a Fabíola, é a principal, mas gostaria de ver resolvido. Já é possível? Eu mantenho a preocupação que já tinha nas autárquicas. Eu dei muito o exemplo de que uma jovem, lá está o feminismo, vou logo buscar o exemplo de uma mulher, uma jovem que tivesse nascido no dia em que foi aprovado o resgate financeiro para Santarém, vai ter, quando tiver 19 anos, ainda está a pagar estes compromissos que nós assumimos agora. O que é muito grave, porque nada disto são investimentos para melhorar a nossa cidade e a solução seria? E o nosso concelho. Nós, à altura, e apresentámos a proposta e não vencemos, era preciso renegociar este plano financeiro, junto com o Governo. Recentemente também apresentámos uma proposta de baixar o IMI, que também não foi aprovada, porque achamos que nesta altura que as pessoas estão a ser tão sacrificadas com cortes nos salários e com impostos. A partir do momento que temos um plano de saneamento financeiro obrigatório, isso não é rigoroso. A DGAL impõe que seja aplicado o limite do IMI. Essa é a fatura a pagar, entre muitas. No caso de Alpiarça, eles, apesar de não concordar diretamente com o PAEL, mas apesar de estarem no PAEL, conseguiram dar a volta à questão e conseguiram baixar o IMI. Há sempre possibilidade. A política é uma arte da transformação, tem muito a ver com os limites do possível. Isso levou-nos a muitos problemas, pelos autarcas terem o poder prodigioso de contornar o possível, é que temos os casos impossíveis difíceis de resolver. Isso pode ser usado para o bem ou para o mal. Por exemplo, agora, tudo aquilo que seria impossível juridicamente e até do ponto de vista ético, que é mexer nas pensões das pessoas, por exemplo, nas pensões dos segurança jurídica dos dias de hoje. Nada disso vale, porque estamos praticamente em estado de sítio. Vivemos uma crise e então vale tudo. No entanto, as parcerias público-privadas são intocáveis. E que está no memorando. Exatamente. Ou seja, isto faz-me lembrar noutros capítulos quando as pessoas crentes usam as justificações religiosas para alguns preconceitos que têm, mas não as usam depois para fazer o bem e para outras coisas. As leis valem sempre para o que nos interessa. Então vamos a Portugal e precisamente vamos falar da Troika. É mesmo verdade que o Bloco de Esquerda defende a renegociação, o rasgar do memorando é uma opção, ou melhor, é uma solução apontada pelo Bloco de Esquerda. Porquê que isso é tão contestado? Agora já é menos, pelos vistos, não é? Pois, agora discute-se a saída, não é? Portanto, não é tanto o rasgar. Acreditas mesmo que vamos ter uma saída à irlandesa? É que eu nem sei sinceramente, o que é que isso quer dizer. Quer dizer, em pormenores podemos saber. Podemos saber, não é? Mas de para, facto, para o cidadão comum, como é que se faz vamos lá ver discurso? E tentando ser simples na análise. Quando vínhamos daquela sequência de vários planos de austeridade, ainda do tempo do engenheiro Sócrates, era tudo para que não viesse o FMI. E ele saiu, puxaram-lhe a cadeira porque ele queria pôr mais austeridade. Exatamente. E o PSD foi à cadeira porque prometeu ao povo que não havia mais austeridade. Exatamente. Entretanto, o plano aprovado ainda à véspera das eleições, ainda sem eleições, que eu acho que foi gravíssimo. Esse foi grave. O próprio engenheiro Sócrates dizia... Mas não havia dinheiro para pagar salários, sabes disso? Isso não é verdade. É o que nos dizem. Há elementos do Partido Socialista que já fizeram estudos que demonstram... Foi o que nos foi dito, não foi? Ainda hoje ou seja, vários as pessoas votaram sob chantagem, mas isso é outro assunto. Agora, durante esse período, fizeram um memorando que o próprio engenheiro Sócrates, e eram palavras dele, dizia: isto é mais ou menos o PEC 4... que foi aquilo que foi chumbado pelo PSD também, exatamente. Não só pelo Bloco de Esquerda e pela CDU, pelo PSD também. É mais ou menos o PEC 4, só com mais umas coisinhas. E pronto, e eu acredito no engenheiro Sócrates e da comparação que pude fazer, é verdade. Isto tem mais coisas, é verdade. Tem uma intervenção externa, é verdade. Há uma alteração de qualidade. Agora vamos a contas. Eu não tenho os números de cor, porque eles estão sempre também a ser alterados, mas o que é facto é que, desde o início da intervenção da Troika até agora,
não só aumentou o desemprego, a pobreza e a fome no nosso país, a carga fiscal, o desemprego, principalmente o desemprego jovem, porque a maioria dos jovens ou são desempregados ou tiveram de emigrar. E os que não estão em nenhuma destas condições estão em profissões precárias, estão em situações precárias. Mas tens noção que isso também tem a ver com um problema na educação, porque tu não tens um mercado de trabalho, porque temos este problema na educação, e nós temos falado muitas vezes aqui nos programas que cada convidado, de vez em quando estou a tocar neste assunto, é que tu formaste jovens, engenheiros, advogados e professores e enfermeiros, e não tens um mercado de trabalho para absorver estas pessoas. É um assunto, acho que podemos voltar a ele, mas concluindo Sim. então a parte da questão da Troika. Ao fim destes anos, não só se degradou toda a situação social, como o que é que se esperava como contrapartida, ainda que isto fosse tudo errado. A melhoria. Era que do outro lado, o que nos estava prometido é que ia diminuir a dívida, e nada disso aconteceu, a dívida aumentou. Por isso, toda esta receita é de tragédia. E os sacrifícios das pessoas estão a ser em vão. E os sacrifícios são sacrifícios da vida. São sacrifícios da fome de crianças. São sacrifício de gente que tem de abandonar a família e os amigos para ir viver para outro país, ou que adia a constituição de família com as pessoas a quem ama. E tudo isso é gravíssimo, em nome de uma situação que não está a resolver nada e que se está a degradar o país. Agora, o que me preocupa para o futuro, para a minha geração e para as outras gerações, é que isso parece-me uma trica, a questão da saída irlandesa e dessas coisas todas. Porquê? O que está aí é muito grave. A dívida a continuar tudo como estava a nos acompanhar por décadas. E eu, com 28 anos, tenho alguma perspectiva de longevidade e preocupa-me um bocado. A dívida vai-nos acompanhar por décadas. A única solução que os partidos maioritários nos apresentam, e o contexto internacional em que nós estamos igualmente, é de solucionar isto com políticas de austeridade. PS, PSD e CDS aprovaram uma coisa que é muito mais importante do que se a saída é irlandesa ou é de outra maneira, que é o Tratado Orçamental, que obriga a um limite de 0,5% do déficit. Ora, nós agora, para cumprir limites de déficit muito menores, estamos a destruir o país, a destruir a vida das pessoas. Como é que vamos cumprir esse 0,5%? A única vez que o país teve essas obrigações foi durante a ditadura, e as contas eram mascaradas. E nem em ditadura eles conseguiam cumprir limites constitucionais ao déficit. Este tratado orçamental, mas achas que esse tratado não é risca para fazer... a nossa Constituição. Mas isso é para fazer graça para junto da Troika, não achas? É não para acho, cair. não acho. Eu Porque acredito... eles sabem que não são capazes de cumprir. E a Troika também não sabe. Não cumprem porque esta economia a economia que nós temos e o desenvolvimento que o capitalismo levou exige mesmo que o Estado tenha um papel forte, independentemente se acaba por ser para apoiar as pessoas ou não. Exige mesmo que o Estado tenha um papel forte e que as taxe muito, pois se taxa mais os mais ricos ou os mais pobres, isso depois é uma questão de escolha e das relações de força. Mas isso vai acontecer sempre. Aqueles limites ao déficit, de facto, é como dizes, nunca vão ser cumpridos. Mas em nome deles não se vai cumprir. É o problema que se está a exigir. O que é que se está a exigir em nome desses limites? Mas é em nome desses limites, e a partir do momento em que estiverem em vigor, é em nome desses limites que nos vão dizer: olha, a Constituição diz que tu tens direito à educação, mas é mais ou menos, não pode ser bem assim. Olha, a Constituição diz que tu tens direito à saúde, mas não é bem assim, porque nós temos de cumprir o déficit. E estamos hoje na véspera do 25 de Abril. Nós podemos nos orgulhar-nos de, graças ao... Podemos estar hoje aqui a conversar? Exatamente. Sem códigos. Sem códigos. Sem siglas, não é? Graças não só ao golpe de Estado feito pelos capitães, mas principalmente após disso ao povo português que, sentindo a força da juventude e dos capitães e das armas que estavam do seu lado, permitiu-se sonhar uma sociedade nova. E sonhou muito mais além do programa do movimento das Forças Armadas. Obrigou o movimento das Forças Armadas a radicalizar-se. Acrescentou o S de socialismo aos 3D. O povo criou novos instrumentos de democracia, como as comissões de trabalhadores, as comissões de moradores, a despeito muitas vezes dos governos provisórios, dos quais participava também o Partido Comunista Português, curiosamente. Fizeram-se greves que o governo condenava, fizeram-se os trabalhadores da Lisnave, por exemplo, fizeram uma manifestação contra a NATO, que foi uma manifestação ilegal. Os soldados
não aceitaram reprimir o povo e assumiram que eram filhos do povo. Foram realmente uns 580 dias lindos da nossa história e que ficaram inscritos na nossa Constituição. Ainda que depois o processo revolucionário tenha sido interrompido no 25 de novembro. Tudo isso, essa pressão popular, este povo que esteve adormecido durante quase 50 anos de ditadura, de um momento para o outro aprendeu tudo. E eu acredito nesta capacidade mágica do povo. Nós temos esta prova se reinventar de e que aprender. de repente nunca se leu tanto em Portugal, segundo as pessoas da época. Eu nasci uns anos mais tarde, mas muita gente me conta, nunca se leu tanto, nunca as pessoas estudaram tanto, e assim como progrediram e inventaram e quiseram tomar o futuro do país nas mãos. Então tens esperança? Tenho muita esperança. Tens esperança para os tempos esperança. que se aproximam? Acreditas no povo português? Acredito. E se foi possível naquela altura legar pelo menos conquistas que algumas delas duraram ainda 10 anos, depois regrediram, e ainda temos, por muito que não seja cumprida, a Constituição mais avançada da Europa Ocidental, graças ao povo português e a mais ninguém. É possível um povo, ainda que não tenha instrução, ainda que seja perseguido, ainda que tenha todos os sacrifícios que teve e sangrado pela guerra colonial, uma coisa terrível, se nessa altura em que as pessoas não eram nada escolarizadas, foi possível isso, foi possível um povo se levantar. É possível ainda muito mais. Eu acredito muito, eu sou muito realista. Vês o copo meio cheio ou meio vazio? Meio cheio. Eu há uns tempos li uma brincadeira que era: o copo não está meio cheio nem meio vazio, é metade de água e metade de oxigênio. e metade de ar. É um bocadinho mais. É um bocado assim. Mas, Bruno, e as pessoas com quem tu convives, que estão próximas, também te veem dessa maneira? Ou seja, isso que tu falas e tens uma eloquência, sabes estar na vida, essa forma de estar na vida é acompanhada pelas pessoas que te são próximas, não é? Portanto, julgo que também elas são para ti uma inspiração, para além dos livros, porque um politólogo deve devorar muitos livros, não é? Leio muito. Sim. Mas a realidade também te inspira, a dinâmica, as pessoas, as relações interpessoais. Eu aprendo muito com as pessoas, principalmente com as pessoas. Tens namorada? És casado? Tenho namorada, sim. E ela também te apoia nesta vida de política, não é? Que pede algumas ausências e é uma coisa que... Podemos falar então um bocadinho disso, ligado a esta questão da esperança. É que se sou realista, não é? Se encaro a realidade como ela é, por outro lado também tenho muita esperança. Porque a realidade, com todas as limitações, também tem imensas possibilidades. E os cínicos nunca ganharam na história. Os céticos acertam sempre até ao dia que não percebem nada do que está a acontecer. E eu tenho muita esperança. O 25 de Abril é um dos casos que nos pode mostrar que de um momento para o outro o impossível acontece. Olha, eu trago-te aqui também o impossível, que então, tu não consegues prever que vai acontecer. Então. Queres tomar nota? Eu tenho muito orgulho no trabalho do Bruno, por todo o empenho e por todo o tempo dedicado nas redes sociais e noutros meios de divulgação das ideias e iniciativas que ele e o partido promovem. Fazem dele uma pessoa muito ativa e presente na política nacional e na defesa pelos direitos das minorias. Não há muitas mulheres que se possam gabar de ter um namorado mais feminista do que elas. Bruno, continua com o teu trabalho, deixas todos à tua volta muito orgulhosos. Isto é que eu não esperava nada. Era a voz da... É a magia. É a Ângela. É da minha namorada, da Ângela Miranda. Que foi muito prestável e eu agradeço muito a cumplicidade, porque isto foi tudo muito rápido e ela foi uma cúmplice que guardou segredo, porque tu ficaste muito surpreendido. Fiquei muito surpreendido. Portanto, os livros inspiram-te, mas a vida, as pessoas e ouvir estas palavras também te ajudam a perceber que estás no caminho certo, não é? É certo que estás consciente disso, mas é bom, dá alento. A vida inspira muito mais. A Ângela e eu namoramos há 1 ano e meio, mas parece que é muito mais, porque sendo ultra realista e não acreditando no destino, alma gêmea. Acredito que... Nas almas gêmeas não acredito, mas acredito que há histórias, que as pessoas se encontram, se entrelaçam e que podem viver toda a vida juntos. E eu acredito e tenho essa esperança que é o que vai acontecer connosco. Mas partindo dessa base, de não acreditar nada no destino e em nada dessas coisas. É bonito. Bruno, estamos a chegar ao fim. Passou depressa. Tu Foi trouxeste muito agradável. Uma escolha musical de Olinda. Exatamente. E o título? O Parva que Sou. Parva que Sou. E a razão dessa escolha é que
Eu gosto muito dos de Olinda. Acho que vão buscar rebeldes. Coisas às raízes da nossa cultura, da nossa música, reinventam-na. Têm letras belíssimas, muito cultas, muito eruditas, mas simples. E esta música em particular, se eu bem me recordo, foi cantada a primeira vez no Coliseu do Porto em janeiro de 2011. Mas foi no Coliseu, isso eu sei que foi. E foi assim também uma coisa inesperada, foi como este telefonema da Ângela. E marcou um momento no qual eu acabei por participar e no qual ainda me empenho, embora nesta altura não haja grandes mobilizações. Essa música foi hino do 12 de março, que foi a manifestação da Geração Arrasca, a primeira grande manifestação desde o 25 de Abril. Depois disso houve outras até maiores. Foi o início de uma onda. Portanto, foi o início de uma onda, a Geração Arrasca. Eu participei, como qualquer cidadão, nessa manifestação da Geração Arrasca. Ajudei a organizar outras. Tive a surpresa, lá está mais uma vez, fiquei surpreendidíssimo quando em Santarém, no 15 de setembro, movimentou. Houve a maior manifestação em Santarém das últimas décadas, convocada por mim e por mais algumas pessoas, com base no Manifesto Nacional do que se lixe a Troika. E assim como houve essas grandes mobilizações, também houve outros momentos em que apelámos às pessoas e elas não apareceram. E tudo isto vive das ondas e dos que estão sempre nas marés altas e nas marés baixas. Eu, da minha parte, posso dizer que contam sempre comigo para estar disponível em todas as alturas, nas más e nas boas. Bruno, o que é que dizem os teus olhos? Tenho muita esperança. Tenho muita esperança. Alguma tristeza, porque a vida não está fácil. Para ninguém. Para os que vivem pior e para os que têm de apoiar os que vivem pior. Sente-se isso muito, a todos os níveis, mas tem principalmente esperança. Eu acredito muito na mudança, na transformação social, nas pessoas, nas pessoas que eu amo, por exemplo, da minha mãe, que não falámos das pessoas que se amam, mas a minha mãe é para mim uma grande inspiração, graças a ela. Queres deixar-lhe um beijo? Um grande beijo para a minha mãe. Foi graças a ela que eu, sendo de uma classe bastante desfavorecida na sociedade, pude tirar um curso superior. E isso, para mim, que sou uma pessoa que se interessa muito pelo estudo, foi muito importante. Foi muito importante. Foi com muitos sacrifícios dela que eu consegui fazer. Mas que tu reconheces? Reconheço. Bruno, foi um prazer ter-te aqui. Foi um gosto. Precisámos de mais tempo, temos que combinar mais vezes. Nós estamos em véspera de 25 de Abril e eu arrisco aqui a dizer que tu és um produto, entre aspas, do melhor que se pode ter conseguido com o 25 de Abril. Acabaste de dizer, o facto de teres tido os teus estudos. Sim, porque foi também graças ao 25 de Abril. Abril. De ditadura não conseguirias, como sabes que as classes favorecidas não conseguiam, e pela tua inteligência, pela tua humildade, pela tua objetividade, e portanto que o universo conspire muita felicidade a teu favor, sim? Muito obrigado, Sónia, gostei bastante. Próxima. Ficamos então com a escolha musical de Bruno Góes e logo depois de um curto intervalo voltamos com Paulo Coelho. Sou da geração sem remuneração, e nem me incomoda esta condição. Que parva que eu sou, porque isto está mal e vai continuar. Já é uma sorte eu poder estagiar. Que parva que eu sou, e fico a pensar que mundo tão parvo, onde para ser escravo é preciso estudar. Sou da geração casinha dos pais, se já tenho tudo, para que querer mais? Que parva que eu sou,
a pensar que mundo tão parvo, onde para ser escravo é preciso estudar. Sou da geração, vou queixar-me para quê? Alguém bem pior do que eu na TV. Que parva que eu sou. Sou da geração, eu já não posso mais que esta situação dura tempo demais. E parvo eu não sou. Às quintas-feiras, a partir das 7, a Sónia convida um despertar de consciências, de informar, criticar e histórias sobre pessoas através de testemunhos reais. A Sónia convida, com Sónia Lobato. Estamos de volta com a segunda parte da Sónia Convida e hoje estamos no ar com um convidado que já matou saudades aqui do estúdio, não fosse ele, um radialista, Paulo Coelho. Olá, muito obrigado. É um prazer estar aqui no Sónia Convida. E é verdade, realmente, mal cheguei a estes estúdios que bem conheço, tive a oportunidade de matar um bocadinho de saudades da rádio, que não faço há já algum tempo. Há algum tempo. O Paulo Coelho, portanto, é natural de Moçambique. Exatamente, não é? Correto. Moçambique, mas residente, portanto, é Alcanete? Exatamente. Aliás, assim, muito rapidamente posso dizer que de facto, quando saí de Moçambique, vim para Alcanedo. Portanto, foi logo a terra que viu crescer. Exatamente. Com que idade é que veio de Moçambique? Com 2 anos, 2 anos apenas. E depois passei toda a minha infância em Alcanedo. Os meus pais, entretanto, já trabalhavam aqui em Santarém e mais tarde vim fazer portanto, o secundário aqui para Santarém, onde residi aqui também uma série de anos. Depois a vida dá muitas voltas. Os últimos 20 anos foram passados em Leiria. Leiria, exatamente. Muito bem. Então, e o que é que faz o Paulo Coelho? O Paulo Coelho tem feito basicamente toda a sua vida ligada à comunicação, particularmente... É um comunicador. Eu acho que sim, pelo aquilo que me dizem, consideram que sim, e isso é ótimo. Mas tem esse gosto, não é? Sim, tenho esse gosto, sim, mas descobriu desde muito jovem. Cedo? Sim, desde se calhar não, de certeza que fui incentivado, sem que ele tivesse também feito nada de especial por isso, pelo meu irmão, que foi a pessoa que começou primeiro na rádio, que teve também, inclusivamente, uma passagem aqui pela rádio onde nos encontramos, a rádio Pernas, que muito prezo, e depois foi com naturalidade. Portanto, eu mais miúdo, temos ali uma diferença de 5 anos de idade. Eu mais, e incutiu-lhe, não é? Viu o irmão fazer. Sim, completamente. Comecei a acompanhá-lo, a fazer os programas. E despertou-lhe. E despertou completamente. Portanto, apaixonei-me com. Portanto, o primeiro contacto na comunicação foi mesmo a rádio. Foi mesmo a rádio. E se calhar muitos não sabem, porque antes da legalização das rádios, portanto, na época das rádios piratas, Alcanedo teve uma rádio. Sim. É verdade. Que se chamava, e não poderia ter outro nome, Rádio Castelo. Pois claro, e, portanto, homenagem ao Castelo. Exatamente. Teve uma rádio. Sim, um projeto eu ia dizer crianças, que é muito forte, mas era, no fundo, o que éramos era mas apaixonante. Mas muito apaixonante. Nessa época, as rádios era de facto, era desafiar, não é? Completamente. Há umas tantas rádios assim. E realmente dá-me imensas saudades esses tempos. O que é que recorda desses tempos? Recordo... Olha, para ser franco, recordo principalmente a inteligência de um grande amigo meu, que nessa época era um adolescente e teve, de facto, o arrojo, acho que era um arrojo na altura, de fazer esse pequeno emissor e tentar fazer alguma coisa em Alcanedo ligada à comunicação. Agora,
todas as pessoas que o rodeavam eram de facto muito jovens e, portanto, nunca existiu ali um pulso forte, alguém que pudesse olhar para aquilo e dissesse assim, não, isto Alcanede, até pela sua dimensão, Exatamente, assim, tinha ali um potencial, poderia ter ali um potencial para ser muito prolongado interessante no tempo. e, portanto, como nasceu, morreu. Com naturalidade. Mas pode-se pegar nisso, não seria? Não tem isso no horizonte? Ou quem nos esteja a ouvir, eventualmente? Não, porque não? Muitas vezes. Até continuar a ouvir a Sónia Convida, não podem claro, fazer concorrência. Evidente. Sim, muitas pessoas falam, ainda hoje falam nisso. Enfim, era a Rádio Castelo. Rádio Castelo. Justamente a geração acima fala muitas vezes nisso e como sabem que tanto eu como o meu irmão, sendo de Alcanede, não é? Seguimos essa profissão, perguntam-nos imensas vezes o que é que é preciso, o que é preciso para ter uma rádio, etc, mas enfim, acho que a maioria das pessoas não tem bem noção do que é necessário de facto para se ter uma rádio, e essa é uma pergunta que se já podiam fazer aqui ao José Guilherme Paradiso ou ao Pedro Paradiso, à família Paradiso, que eles poderão responder muito mais facilmente. O que é que a rádio tem de mágico? Porque foi, portanto, o primeiro instrumento, o primeiro canal que de facto captou e despertou em si um talento para a comunicação, não é? Foi que se viu confrontado. Se calhar, o meu caminho é este. O que é que tem de mágico? Eu não sei concretamente explicar. Há muita gente que fala do bichinho da rádio. Eu não sei se é um bichinho, se o que é, porque eu garoto com 6, 7 anos, porque é assim, convém, especialmente falando para os mais jovens, lembrar que há 35 anos, 36, entre 30 a 40 anos atrás, nós não tínhamos praticamente nada, não é? Portanto, tínhamos 2 canais de televisão. É verdade. Ou 1,5. Tem imaginação. Ou 1,5. Tinha que ser prodigiosa. Sim, completamente. Portanto, não haviam telemóveis, não haviam iPhones, não havia computador, não havia quase nada. Mas nós éramos ricos, com certeza que éramos muitíssimo ricos. E a rádio, para mim, era fascinante, porque eu imaginava... Aí sim, eu acho que aí é que está, de facto, a paixão da rádio que hoje... não consigo sentir da mesma forma. A sério? Lamento dizer isto, mas não consigo sentir da mesma forma, porque naquela altura aquela caixinha, não sei qual é que era mais mágica, se era a da televisão, se era o rádio. Porque nós, na televisão, vimos as pessoas. Na rádio, não, imaginávamos. Que hoje acaba por ficar completamente destapado, não é? Nós conseguimos saber bem quem é que está atrás do microfone. Exatamente, não é? E daí o poder da comunicação, porque as pessoas que fazem rádio têm que ser extraordinárias. Porque elas estão a dar imagens daquilo que as pessoas não estão a ver. Mas a verdade é que eu conseguia ver um jogo de futebol na rádio do princípio ao fim. Eu ainda hoje sofro imenso. Eu gosto de acompanhar os relatos, mas aquilo dá cabo do coração. E, portanto, é mais emocionante que ir ao estádio. Acho que dei sempre muita importância à rádio, porque imaginava-se sempre aquela velha história que quem é que está do outro lado, como é. Hoje nós temos acesso aos locutores da rádio muito facilmente, não é? Vais fechar a página do Facebook e vão dar as fotos. Através do Facebook ou de outra rede social qualquer. Não se permite... Não fica esse mistério, não se deixa no ar, é verdade. Não fica. Mas, entretanto, tem um projeto de comunicação que é o Portal Alcanede, não é? Exatamente. Fala então desse... Mais que projeto, quer dizer, é uma estrutura de comunicação que já tem quanto tempo? Vai fazer 5 anos, 5 anos. Em agosto, vai fazer 5 anos em agosto. Ele nasce exatamente pelo motivo de tanto eu como o meu irmão, como disse há pouco, estarmos a residir em Leiria há muito tempo, e particularmente em Leiria, a determinada altura, quando íamos a qualquer motor de busca da internet e digitávamos Alcanede, ficava sempre muito triste por não ver nada de especial em relação a uma terra com tanta história, a uma terra, enfim, que pela sua dimensão geográfica merecia ter algo mais. Então foi o amor à terra. Sim, isso, completamente. Vos moveu a abraçar este projeto. Completamente. Aliás, este projeto sempre foi feito em part-time, porque é daquelas coisas que não dá para viver dele. Pois. Não é? E, portanto, não podia ser encarado de outra forma. E se nós tínhamos alguma experiência a nível de comunicação social, ou seja, enfim, podemos dizer que, e digo isto com toda a simplicidade,
se estávamos bem relacionados no meio, porque não tirar proveito exatamente, desses conhecimentos, portanto, e apostar. Exatamente, e foi o que fizemos. Não tínhamos experiência nenhuma em especial na escrita, não é? Porque são coisas completamente diferentes, não? Habituados a falar para a rádio ou ao microfone. Quando escrevemos aquilo que queremos e como queremos, que ninguém está a ver. Ali não. E na rádio diz-se, normalmente depois passa, não é? Mas ali fica escrito, e portanto há que ter há que ter muito cuidado. Portanto, aí também tivemos que fazer uma aprendizagem. Também se reinventaram nesse processo de comunicação. Sim. E portanto foi isso que nos levou a idealizar o projeto Portal Alcanede. Mas o Portal Alcanede também parece, e acho que não vou dizer aqui nenhuma coisa errada, tem uma componente muito cívica. Sim. Portanto, para além de fazer a divulgação merecida à freguesia Alcanede, não é? Vocês têm efetivamente têm tido um papel muito cívico. E eu recordo a questão da estrada 361. Conte-nos lá como é que isso foi. Tem uma resposta e um feedback muito positivo, e com certeza que vos alimenta ainda mais. Sim. E vos deu força, porque realmente é um projeto que vinga. Deu muita força, e realmente teria sido tudo muito mais difícil, muito mais complicado, se não tivéssemos o Portal Alcanede como instrumento que ajudou... Mobilizador, não é? Sim, e portanto ele foi o veículo, digamos assim, daquilo que era preciso transmitir à população e não só às entidades responsáveis, não é? Portanto, deu uma ajuda absolutamente extraordinária, e ele nasce, portanto, o movimento cívico pela estrada. Portanto, aquilo era um problema que as pessoas, de uma maneira geral, todas conhecem, um problema que se arrastava há imensos anos, estava praticamente intransitável. Quem dizia que aquilo era transitável estava quase literalmente a gozar com as pessoas, ou não passava lá. E, portanto, era necessário que as pessoas se mobilizassem e pudessem fazer alguma coisa para que aquilo não passasse de promessas eleitorais, não é? De 4 em 4 anos, sempre a mesma história. E, enfim, as entidades percebessem que as pessoas podiam realmente, querendo, juntando-se, fazer algo mais. E, portanto, esse movimento nasce 5 ou 6 meses depois da criação do Portal Alcanede, através de um fórum do próprio portal. Portanto, que as pessoas iam àquele fórum e começaram a falar da estrada, e pensámos, um grupo de pessoas, pensámos que seria muito interessante, porque não, encontrar então aqui um movimento para ver se criávamos condições de segurança, em primeiro lugar, para as pessoas. E conseguiram. E conseguimos, graças a Deus. Ainda não está totalmente terminado. Mas pronto, agitaram, chamaram a atenção e cumpriram um propósito muito cívico, não é? Sim, sem dúvida. Muito bem. Onde é que estava? 25 de Abril de 74. Estava em Moçambique, não é? Estava em Moçambique. Que idade é que tem, portanto? Vou fazer amanhã. Amanhã, 25 de Abril. 41 anos, não é? Portanto, um jovem. É um jovem. É o filho do 25 de Abril. Eu não sabia, foi uma Nasci pergunta. Um ano antes, não é? Nasci um ano antes. Portanto, quando isto, naturalmente, são os meus pais que me contam, não é? Quando eu estava a celebrar o meu primeiro aniversário, deu-se o 25 de Abril, portanto, a Revolução. Começaram a chegar as notícias a Moçambique sobre o que é que se estava a passar em Portugal. Na altura, as pessoas naquele momento não tinham noção exata, claro, não é, do que é que se estava a passar, e portanto foi nesse ano que eu estava a apagar a minha primeira vela. E da Revolução. Como é que olha? Pronto, é óbvio que não tinha essa consciência, naturalmente, mas nós vivemos 48 anos de ditadura e, entretanto, vamos celebrar 40 anos de liberdade. Ou seja, ainda estamos ali com um déficit de 8 anos para uma ditadura, sendo que os frutos a colher de uma liberdade contra uma ditadura que deixa muita moça. Como é que olha para o país? Isto porque estamos a vésperas de discutir se esta revolução sem sangue, apenas cor vermelha no cravo, efetivamente foi boa. É assim, eu tenho mais do que uma leitura, até, porque se eu, pela idade que tinha, não é? Portanto, apenas um ano quando se deu a Revolução, acabei por nunca viver a ditadura, não é? Claro, portanto, não. Aquilo que eu sei, é para aquilo que eu estudei, que eu conheço, que me contam. E no caso concreto, ou seja, este ponto que eu refiro de os meus pais estarem em África, era um reflexo de que alguma coisa no país não estava bem.
não é? E, portanto, foram para a África, como milhares de portugueses procuraram a África para tentar uma nova vida, não é? Uma nova... Que aqui não era possível. Que aqui não era possível. E, portanto, se me perguntar no que toca à democracia, acho que foi absolutamente extraordinário. No que toca, por exemplo, aos portugueses que estavam em África, não foi de todo. Não é? Porque, portanto, depois o que sucedeu foi que as pessoas tiveram que vir com um rótulo de retornados, não é? Deixaram tudo para trás? Deixaram tudo para trás, completamente do zero. Enfim, foi mais uma experiência. Eles que já tinham tido algumas tiveram mais essa experiência. Mas, claro, foi importantíssima a democracia, mas olhando para os dias de hoje e, enfim, trabalhando na comunicação, lendo, vendo, sentindo, conversando com muitas pessoas, às vezes tenho dúvidas de que democracia é esta, porque eu não sei até que ponto, em determinadas situações, se não há até mais censura do que haveria antes. Eu acho que foi esta semana, sem salvo erro, um editorial, não sei agora ao certo que jornal, dizia que quando nos dias de hoje damos uma nota positiva a ditadores face aos políticos que hoje temos, é sinal de que a nossa democracia está muito doente. Claro. O caso de Salazar, que há um ano, um concurso que foi o nome mais votado, isto é um sinal de que a nossa democracia está muito doente. Claro que sim. Por culpa de quem? Não é? Eu sei que não me compete a mim fazer perguntas. Não esteja à vontade, quero matar saudades. Não, é uma pergunta que temos que fazer a todos nós. Sim, claro que sim. A responsabilidade é nossa, não é? Mas o que é que... Tem filhos, não tem? Sim, tenho dois filhos. O que é que perspectiva daqui a 10 anos, 15 anos? Olhando hoje para o país, nós quando há aquele processo de agricultura, nós lançamos uma semente, temos que cuidar da terra, não é? Preparamos-la e depois lançamos a semente e depois vamos cuidando, porque temos uma expectativa que vai dali crescer. Hoje, que estamos a pagar uma fatura em nome de uma austeridade, há expectativas de que vai crescer desta crise alguma coisa positiva? Eu faço votos que sim, não é? E penso que as pessoas que estão a passar na pele, como todos nós, esta austeridade, vão ter que tirar necessariamente daqui algumas ilações. Acho que o país não vai poder continuar assim durante muito tempo, que as pessoas não vão aguentar. É impossível, não é? Portanto, se me perguntar exatamente o que é que tem que acontecer, tenho dificuldade em dar essa resposta. Os próprios políticos têm essa dificuldade porque não sabem também concretamente. Agora sim, vamos ter que acreditar que haverá, que existirão mudanças, mas falou há bocado por causa do facto de ser pai, não é? E deixa-me extremamente preocupado o futuro dos meus filhos. Especialmente da minha filha mais velha, que vai a caminho dos 14 anos. Sim, e portanto, num abrir e fechar de olhos, irá certamente, se tudo correr bem, para a universidade. E eu pergunto... onde é que ela vai trabalhar depois? Não é? Pronto, portanto, quer dizer, isto é apenas um pequeníssimo exemplo, não é? Mas portanto, que mexe com toda uma estrutura, naturalmente. Sim, nós queremos a felicidade dos nossos filhos, não é? Claro, se tiver que emigrar, claro. Com certeza, se for para melhor. Evidente. Mas custa deixar o país, não é? É porque ainda por cima, depois vamos a percebermos que existem determinadas profissões que fazem falta cá, não é? Depois confirmamos que faltam enfermeiros, médicos. Depois temos a crise demográfica, a taxa de natalidade. Mas ninguém liga absolutamente nada a isso. Há quantos anos poucas pessoas iam falando disso? E é que a ciência é muito eficaz, mas ninguém consegue produzir um ser humano e projetá-lo no tempo. Obviamente. E que incentivo existe em Portugal para que se tenham filhos? Nenhum. Absolutamente nenhum. Eu não encontro nenhum. Portanto, eu e a minha esposa, não é? Portanto, tomámos a decisão de que queríamos ter os filhos, mas não foi porque existisse em Portugal qualquer incentivo à natalidade. Sei lá, dizer que, por exemplo, um abono de 19 euros ou 20 euros, quer dizer, costumo dizer que nem para um pacote de fraldas quase dá, não é? Que incentivo existe? Pois isso é verdade, isto é uma discussão interessante, porque por um lado se há que discutir os incentivos e aí conseguimos recolher alguns exemplos de câmaras municipais, principalmente no interior, que dão uma espécie de subsídio de 1.500 euros pelo nascimento de um filho, mas a verdade também, e apesar de ser homem, mas discutindo esse papel da mulher, a verdade é que a mulher também tem adiado muito a maternidade porque
o 25 de Abril trouxe a emancipação e hoje eu acho que discutir incentivos é uma verdade, era importante discuti-los, mas também nunca podemos dissociar a questão da emancipação da mulher. Eu acho que muito hoje as mulheres e o pai também, naturalmente, o homem não querem ser pais tão cedo como na geração dos nossos, aos 20, 21, 22 já estavam sim, as e coisas... já tinham esse projeto, não é? Claro Sim. que a crise, concordo, acaba por agudizar ainda mais esse desejo, mas era importante discutir, por exemplo, o horário laboral. Porque é que não saímos mais cedo para estar com as nossas crianças e não chegar a casa às 7 da noite? Mas isso trata-se de um incentivo. Que seria um incentivo do Não ponto é? de vista laboral, não é? Que caberia ao Governo legislar sobre isso. Paulo, o que é que mais gosta nas pessoas? No seu contacto, já que é um comunicador, é um homem da comunicação social, portanto é uma pessoa que conhece bem, ou pelo menos aprendeu a conhecer quem é que tem à sua frente, não é? Sim. Tem que fazer aquela leitura às vezes muito rápida, não é? Já enganei muitas vezes, não é? Mas aproveitou esse erro para depois corrigir outros e Sim. por aí adiante. Honestidade, seriedade, acima de tudo. Porque acho que sem isso não vale a pena. As pessoas têm que ser sérias, têm que ser honestas nas suas convicções e depois, portanto, nas palavras, mas depois nos atos, não é? E, portanto... Tem que haver coerência, não é? Completamente. Corresponder... Completamente, porque não havendo, de facto, seriedade, do meu ponto de vista, não há como confiar nessa pessoa e, portanto, se não há como confiar nessa pessoa... Não há conversa, não é? Simplesmente não há conversa. Um lema de vida. O que é que tem como assim uma máxima? Há quem procure sorrir todos os dias, há quem procure abraçar todos os dias, há quem viva um dia como se fosse o último. Assim, um lema de vida. Por esta altura, na idade que tem, já consegue apontar assim um lema de vida? Um lema que tenha para a sua vida? Olha, é uma coisa que, enfim, julgo que todos os pais serão assim. Eu vivo permanentemente, não sempre, mas a grande parte do meu dia é a pensar nos meus filhos e, portanto, no bem-estar deles. Portanto, o meu lema de vida é que os meus filhos, a minha esposa, a minha família se possa orgulhar de mim. E como é que ela se pode orgulhar de mim? É eu ser sério, honesto, fazer tudo para que eles se sintam bem. Porque se eles se estiverem a sentir bem, eu estou ótimo. Isso é muito bonito. Quero deixar uma palavra para eles. Posso deixar uma palavra. Para além daquilo que faz. Sim. Porque acabámos de dizer que mais do que dizer é fazer. E, portanto, acabou de escrever aquilo que faz junto à sua família. Sim. Deixe umas palavras. Sim, é simples. Amo-os muito, muito mesmo. Para mim, a família é tudo. Paulo, estamos a chegar ao fim. Trouxe-nos uma escolha musical, um belíssimo tema de Marisa, Gente da Minha Terra. Porquê? Por vários motivos. Porque é moçambicana, porque tem uma voz do outro mundo, na minha opinião, e porque o fado... será que há alguma expressão musical que melhor identifica o povo português que não o fado? É o fado. É o fado. Paulo Coelho, o que é que dizem os seus olhos? Neste momento, que estou feliz. É meu e vosso este fado, destino que nos amarra, por mais que seja negado. As cordas de uma guitarra, sempre que se ouve um gemido, numa guitarra a cantar, fica-se vago, perdido, com vontade de chorar.
Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza que trago. Foi a voz que recebi. E pareceria ternura. Se me deixassem falar, era maior amargura, menos triste o meu